A demitiram no mesmo dia em que o irmão dela, com síndrome de Down, tinha aprendido a dobrar as toalhas perfeitas. Ninguém sabia, exceto o milionário, que ouviu tudo da biblioteca. Essa não é uma história sobre regras. É uma história sobre o que acontece quando as regras são quebradas por amor. E o que acontece quando alguém vê tudo. Ana Silva tinha 38 anos e 3 certezas na vida. Primeira, o trabalho como doméstica na mansão Albuquerque era a única coisa que a mantinha de pé. Segunda, seu irmão Dudu, de 24 anos, com síndrome de Down, era a única família que lhe restava. Terceira, se perdesse o emprego, perdia tudo. E naquela quinta-feira, 15 de maio, às 14h47 da tarde, as 3 certezas desmoronaram em menos de 3 minutos. Se alguma vez você sentiu que o mundo estava contra você, que uma única decisão errada poderia destruir tudo que você construiu, então você vai entender o que a Ana sentiu quando a dona Célia gritou aquelas palavras. Mas vamos ao começo, porque essa história começa 23 dias antes e começa com uma decisão impossível. Ana trabalhava na residência Albuquerque fazia 3 anos. Uma mansão de 8 quartos nos jardins, com jardins que pareciam tirados de uma revista de decoração. Pisos de mármore italiano que refletiam a luz como espelhos. E uma cozinha maior que o apartamento inteiro onde Ana morava com Dudu na Vila Madalena. Era um bom emprego, o melhor que tinha tido. Um salário mínimo por mês. Horário das 6 da manhã às 8 da noite. 6 dias por semana. Dr. Ricardo Albuquerque, o dono, era um homem ocupado, dono de uma rede de hotéis de luxo, 58 anos, viúvo, quase nunca estava em casa. E quando estava, se trancava na biblioteca do 2º andar, ou em videochamadas que duravam horas. Ana o via talvez 2 vezes por semana, um bom dia educado, um sorriso discreto, nada mais. Mas havia alguém mais naquela casa, alguém que via Ana todos os dias, Dona Célia, governanta-chefe, 52 anos, responsável por supervisionar todo o pessoal da casa. Ana, o jardineiro, o cozinheiro, o motorista, a auxiliar de limpeza. Dona Célia era daquelas pessoas que medem o próprio valor por quanto controle exercem sobre os outros, obsessiva com as regras. As toalhas deviam ser dobradas em terços, nunca em metades. Os pratos deviam ser empilhados com o logo para cima. As janelas se limpavam às terças e sextas, nunca em outros dias. Não havia exceção, não havia flexibilidade. E a regra mais importante de todas, repetida a cada 2 semanas durante as reuniões de equipe: ninguém pode trazer visitas à casa. Jamais. Sob nenhuma circunstância. Ana nunca tinha quebrado essa regra. Até o dia 23 de abril. Naquele dia, às 5h30 da manhã, Ana chegou à mansão Albuquerque com algo que nunca tinha trazido antes. Uma mochila azul escura, pesada, com comida, uma troca de roupa, um caderno de desenho e 12 lápis de cor, e com seu irmão Dudu, escondido no banco de trás do ônibus que pegavam da Vila Madalena. Dudu Silva tinha 24 anos, síndrome de Down tipo mosaico, funcionamento moderado, quociente intelectual de 68, nas palavras que ele mesmo tinha aprendido a dizer com orgulho: eu sou diferente, não menos. Tinha o cabelo preto sempre bagunçado, olhos puxados que brilhavam quando sorria, e uma habilidade particular, que tinha aprendido trabalhando 5 anos em uma padaria: dobrar coisas perfeitamente. Guardanapos, toalhas, sacos de papel, se dava para dobrar, Dudu dobrava como se fosse um origami. Antes, Dudu tinha uma rotina: acordava às 7, tomava café com Ana, às 8, pegavam o ônibus juntos, Ana descia nos jardins, Dudu continuava até o centro de convivência para adultos especiais no Paraíso, onde passava das 9 da manhã às 6 da tarde.
Lá ele tinha amigos, atividades, supervisão, segurança. Mas no dia 1º de abril, o centro fechou por um mês. Reformas urgentes, encanamentos estourados, problemas estruturais. E Ana ficou sem opções. Não podia deixar Dudu sozinho em casa. Ele precisava de supervisão constante, não por incapacidade, mas por segurança. Dudu era funcional, sim, mas confiava em todo mundo. Abria a porta para estranhos, dava informações pessoais. Uma vez quase foi embora com alguém que prometeu levá-lo para ver um filme. Contratar um cuidador particular custava R$ 4.000 por semana. Ana ganhava um salário mínimo por mês. Ligou para 3 amigas. As 3 trabalhavam. Nenhuma podia ajudar. Ligou para uma prima em Minas Gerais. Não atenderam. Tentou pedir uma licença de um mês para a dona Célia. A resposta foi imediata. Se você sair um mês, não precisa voltar. Então Ana fez a única coisa que podia fazer. A única coisa que nunca tinha feito. Quebrou a regra. No primeiro dia, Dudu se escondeu na despensa do fundo. Um quarto de 3 por 4 metros, cheio de produtos de limpeza, caixas de papel higiênico e prateleiras com conservas que ninguém usava. Tinha uma janela pequena que dava para o jardim dos fundos. Luz natural, ventilação. Ana levou um almofadão velho, uma garrafa térmica com água, seu caderno de desenho e deu uma única instrução. Não faça barulho, por favor. Dudu, nem uma palavra. Dudu assentiu. Sério, como se entendesse exatamente o que estava em jogo. E durante 23 dias, Dudu Silva se transformou em um fantasma. Chegava às 5h30 da manhã com Ana, 1 hora antes de o resto do pessoal aparecer. Entravam pela porta de serviço. Ana o instalava na despensa, deixava o café da manhã e ia trabalhar. Às 10 da manhã, quando todos faziam a pausa para o café, Ana voltava à despensa, 10 minutos, levava fruta, verificava se ele estava bem. Dudu sempre estava desenhando, ou dormindo, ou simplesmente olhando pela janela. À 1 da tarde, durante o almoço do pessoal, Ana levava o almoço. Outros 10 minutos. Dudu comia em silêncio, sorria, mostrava seus desenhos, o jardim visto da janela, as árvores, as nuvens, pássaros que nunca existiram, mas que ele imaginava. E às 8 da noite, quando todos iam embora, Ana voltava à despensa, guardavam tudo e saíam pela mesma porta por onde tinham entrado. Ninguém sabia, ninguém suspeitava, exceto que Dudu não conseguia ficar quieto por tanto tempo. Não porque fosse inquieto, mas porque tinha um coração enorme. E quando via algo que podia ajudar, não conseguia evitar. No 5º dia, enquanto Ana trabalhava no 2º andar, Dudu saiu da despensa, viu um cesto cheio de toalhas limpas, sem dobrar, e dobrou todas elas, perfeitamente, em terços, exatamente como Dona Célia exigia. Ana quase desmaiou quando as viu, mas ninguém perguntou, ninguém notou. No 9º dia, Dudu regou as plantas do jardim dos fundos, usou a mangueira com cuidado, não molhou o chão, não fez barulho. Quando o jardineiro chegou, as plantas já estavam perfeitas. E naquele mesmo dia, o irmão dela aprendeu a dobrar as toalhas. Perfeitas, ela pensou, que tinha esquecido de fazer aquilo no dia anterior. No dia 14, Dudu organizou a despensa inteira, produtos de limpeza por categoria, conservas por data de validade, tudo etiquetado mentalmente em sua cabeça, mesmo sem escrever nada. E no dia 20, Dudu viu Ana limpando as janelas do 2º andar pelo lado de fora. Ela parecia cansada, muito cansada. Então, quando ela desceu para pegar mais produto de limpeza, Dudu saiu da despensa, pegou um pano e limpou as 3 janelas do térreo que davam para o jardim. Quando Ana voltou, quase chorou, não de medo, de gratidão.
Dudu não entendia o risco, mas entendia algo mais importante. Sua irmã trabalhava duro e ele podia ajudar. Durante 23 dias, Dudu Silva foi o melhor funcionário que a mansão Albuquerque jamais soube que teve. Mas havia alguém mais que começava a notar coisas estranhas. Dr. Ricardo Albuquerque trabalhava de casa às quintas-feiras, sempre em sua biblioteca no segundo andar. Porta fechada, fones de ouvido, concentrado. Mas naquela manhã, 15 de maio, dia 23, algo o distraiu. Chegou à biblioteca às 9, como sempre, mas seu computador não ligava. Problema técnico. Chamou o suporte. Disseram que demorariam 2 horas para chegar. Então, Ricardo fez algo que quase nunca fazia. Saiu da biblioteca e caminhou pela casa. Passou pela cozinha, vazia. Passou pela sala de jantar, limpa. Subiu ao 3º andar, tudo em ordem. Desceu de novo. E foi então que ouviu algo. Um som suave, como água correndo, vinha do jardim. Espiou pela janela e viu algo que não esperava. Um homem jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com traços que Ricardo reconheceu de imediato. Síndrome de Down, regando as plantas com uma mangueira, movendo-se com cuidado, cantando uma canção em voz baixa, sorrindo. Ricardo ficou paralisado, não porque houvesse um estranho em seu jardim, mas porque aquele estranho o lembrou de alguém, Sebastião, seu filho, que havia morrido havia 3 anos, aos 12 anos. Síndrome de Down, complicação cardíaca que ninguém pôde prevenir. Sebastião também cantava quando fazia tarefas simples. Também sorria por razões que ninguém mais entendia. Também tinha essa capacidade de encontrar alegria no ordinário. Ricardo sentiu que algo se rompia dentro de seu peito. Uma grieta antiga, que nunca havia cicatrizado de todo. Ia sair, ia perguntar quem era aquele jovem, mas justo naquele momento, ouviu passos, rápidos. A porta de serviço se abriu e Ana saiu correndo para o jardim. "Dudu", sussurrou ela. Ana falava em voz baixa. "Urgente! Você tem que voltar para a despensa. Por favor, agora." Dudu deixou a mangueira, assentiu, e os dois desapareceram pela porta de serviço. Ricardo ficou junto à janela, processando. Aquela era Ana, sua funcionária de confiança, e aquele jovem era alguém importante para ela, alguém que ela estava escondendo. Deveria ter perguntado, deveria ter confrontado, mas algo o deteve. Talvez a imagem de Dudu cantando, talvez a lembrança de Sebastião, talvez simples curiosidade. Então Ricardo não disse nada. Voltou para a biblioteca, fechou a porta, mas deixou uma fresta aberta, apenas 5 centímetros, o suficiente para ouvir. E 3 horas depois, essa decisão mudaria 3 vidas para sempre. Eram 14h30 quando Dona Célia decidiu fazer uma de suas inspeções surpresa. Ela adorava fazer aquilo, revisar cada canto, cada armário, cada despensa, buscando erros, buscando desculpas para exercer controle. Revisou a cozinha, tudo perfeito. Revisou os banheiros, impecáveis. Subiu ao 3º andar, os quartos brilhavam. E então, desceu para a área de serviço. Abriu a despensa do fundo. E lá estava Dudu, sentado na almofada, desenhando em seu caderno, com 12 lápis de cor espalhados ao redor. Dudu levantou a vista, sorriu, disse com voz suave: "Oi, sou Dudu." Dona Célia não sorriu. Ficou congelada por 2 segundos e depois gritou: "Quem diabos é você? O que está fazendo aqui?" Dudu se assustou. Deixou cair o lápis verde que tinha na mão. Eu estou esperando a Ana." "Ana." Dona Célia saiu da despensa, bateu a porta com força e gritou pelo corredor: "Ana Silva, venha aqui, agora." Ana estava no 2º andar, limpando um banheiro. Ouviu o grito e soube que tudo havia terminado. Desceu as escadas,
devagar, como se cada passo a levasse mais perto do abismo. Quando chegou ao corredor de serviço, viu Dona Célia com os braços cruzados, vermelha de ira, e atrás dela, a porta da despensa entreaberta. Explique-se. Dona Célia não perguntou. Ordenou. Ana respirou fundo. Dona Célia, eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar que você trouxe essa pessoa para a casa? Sem permissão? É meu irmão, disse Ana, voz firme, embora tremesse por dentro. O centro de convivência dele fechou por um mês. Não tinha onde deixá-lo, não podia pagar uma cuidadora. Não me importa, interrompeu Dona Célia. Não me importa se é seu irmão, seu primo ou o presidente da República. As regras são claras, ninguém traz visitas, jamais. Não é uma visita, tentou explicar Ana. Ele não incomodou ninguém, ele só não incomodou. Dona Célia elevou a voz. Sabe o risco que corremos? Sabe o que o doutor Ricardo diria se soubesse que você trouxe essa... Dona Célia não terminou a frase, mas a palavra flutuava no ar. Coisa. Ana sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não ira. Algo pior. Humilhação. Por favor, Dona Célia, sussurrou Ana. Só um mês. 2 semanas mais. O centro abre dia 1º de junho. Por favor. Dona Célia a olhou com desprezo. Despedida. Agora, pegue suas coisas e tire essa coisa da minha casa. E foi naquele momento, naquele preciso segundo, que Dr. Ricardo Albuquerque saiu da biblioteca do 2º andar. Havia escutado tudo, cada palavra, cada insulto, cada quebra na voz de Ana, e algo dentro dele, algo que havia estado dormente durante 3 anos, se despertou com uma fúria que não sabia que ainda tinha. Seus passos ressoaram nas escadas de mármore. 1, 2, 3, descendo. Dona Célia se virou, empalideceu. Dr. Ricardo Albuquerque não gritou, não teve que fazê-lo. Sua voz era baixa, perigosamente baixa. O que você acabou de dizer, Dona Célia? Dona Célia gaguejou. Dr. Ricardo, eu estava... Repita, disse Ricardo. A parte onde você chamou o irmão de Ana de coisa. Repita-a. Quero ouvi-la de novo. Silêncio. Ricardo caminhou até a despensa, abriu a porta. Dudu estava sentado na almofada, assustado, com os olhos úmidos. Ricardo o olhou e viu Sebastião. Olá, disse Ricardo. Voz suave agora. Como se chama? Dudu, respondeu o jovem. Dudu Silva. Muito prazer. Dudu, eu sou Ricardo. Esta é minha casa. Dudu assentiu. Desculpa, eu não queria incomodar. Ana me disse para não fazer barulho. Ricardo sorriu. Um sorriso triste. Não incomodou, Dudu, para nada. Se virou. Ana olhou para Dona Célia, e o que ela disse em seguida mudaria para sempre a vida de 3 pessoas. Dona Célia, você está demitida. Se essa história está te tocando de alguma forma, se algo no seu peito está apertando, deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda não viu nada. Porque o que aconteceu depois não foi só justiça, foi redenção. Dona Célia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Doutor Ricardo, eu só estava... Agora, repetiu o Doutor Ricardo, saia da minha casa, agora. Mas eu trabalho aqui há 7 anos, e em 7 anos nunca aprendeu o mais importante, disse Doutor Ricardo. Que as regras existem para proteger as pessoas, não para humilhá-las. Dona Célia tentou falar outra vez. Doutor Ricardo levantou a mão. Vá embora, não quero vê-la nunca mais. Dona Célia saiu, sem pegar nada, sem se despedir, apenas saiu. Ana estava em choque, congelada, não entendia o que acabava de acontecer. Doutor Ricardo se voltou para ela. Ana, você pode vir comigo um momento? Ela assentiu. Muda. Dudu, pode nos esperar aqui? Não se preocupe. Está tudo bem. Dudu assentiu também. Confuso, mas tranquilo.
Dr. Ricardo e Ana caminharam até a sala principal, sentaram-se e pela primeira vez em 3 anos, Dr. Ricardo Albuquerque falou sobre seu filho. Ana, começou ele, preciso te contar uma coisa. E contou sobre Sebastião, sobre o diagnóstico, sobre os 12 anos de alegria pura, sobre as noites no hospital, sobre o dia em que seu coração simplesmente parou de bater, sobre o vazio que nunca foi preenchido. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Ana também. Eu não sabia, Dr. Ricardo, sussurrou Ana. Dr. Ricardo negou com a cabeça. Você não tinha por que saber, mas agora que sabe, entenda isto. Quando ouvi Dona Célia chamando seu irmão de coisa, não só ouvi ela insultando ele, ouvi ela insultando meu filho, e eu não vou permitir isso. Nunca. Ana chorou. Não de medo, de alívio, de gratidão, de algo que não tinha nome. Dr. Ricardo continuou. Quero que Dudu venha todos os dias. Aqui, a esta casa, não escondido, oficialmente. Ana levantou a vista. O quê? Ele tem algo a fazer. Vi as toalhas dobradas, vi as plantas regadas, vi a despensa organizada. Dudu tem talento e merece ser reconhecido por isso. Mas, Dr. Ricardo, eu não posso. Sim, você pode, disse Dr. Ricardo. E você vai. Seu salário agora é R$ 3.600, 3 vezes mais. E Dudu receberá R$ 900 por mês. Não é caridade, Ana. É pagamento justo por trabalho bem feito. Ana não conseguia falar, só chorava. E tem mais uma coisa, acrescentou o Dr. Ricardo. A partir de hoje, quero criar uma política em toda a minha rede de hotéis. 120 propriedades. Se algum empregado precisar trazer um familiar com deficiência, porque não tem opções, pode fazê-lo. Com supervisão, com dignidade, com respeito. Ana o olhou como se estivesse vendo um milagre. E talvez fosse. Mas os milagres não terminam quando são declarados. Eles começam aí. No dia seguinte, 16 de maio, Ana e Dudu chegaram à mansão Albuquerque às 6 da manhã, como sempre. Mas, desta vez, Dudu não entrou pela porta de serviço escondido nas sombras. Entrou pela porta principal. Dr. Ricardo os estava esperando. Café recém-feito, 3 xícaras, uma para ele, uma para Ana e uma para Dudu, com leite e 2 colheres de açúcar, exatamente como ele gostava. Bem-vindos, disse Doutor. Ricardo, esta é a casa de vocês. Dudu sorriu, grande, genuíno. Obrigado, Dr. Ricardo. Só Ricardo, respondeu. Somos um time agora. E assim começou algo que ninguém naquela casa esperava. Uma transformação, não só de rotinas, de corações. Os primeiros dias foram estranhos. O cozinheiro, seu Miguel, olhava para Dudu com desconfiança. O jardineiro, Tomás, não sabia como falar com ele. A faxineira, Rosa, evitava o contato visual. Mas Dudu não notava essas coisas. Ou se notava, não se importava. Ele só fazia o que melhor sabia fazer, ajudar. No primeiro dia, dobrou 47 toalhas perfeitas, em terços, sem que ninguém pedisse. No segundo dia, organizou a despensa onde havia passado 23 dias escondido. Desta vez, não por medo, por amor à ordem. No terceiro dia, ajudou Tomás a regar o jardim. No princípio, Tomás não falou com ele, mas depois de 20 minutos vendo Dudu trabalhar, regar cada planta com cuidado, cantar enquanto o fazia, algo mudou. Ei, Dudu, disse Tomás, sabe que plantas são essas? Dudu negou com a cabeça. São bougainvilles, explicou Tomás. Precisam de água 2 vezes por semana, não mais. Me ajuda a lembrar? Dudu assentiu. Claro, 2 vezes, quarta e sábado. Vou lembrar. E lembrou, a cada semana, sem falta. No 4º dia, enquanto Ana limpava a cozinha, seu Miguel estava preparando o almoço. Frango assado com legumes. Dudu ficou olhando da porta. Quer ajudar? Lhe perguntou seu Miguel, mais por cortesia do que por convicção. Dudu entrou. Sim, por favor.
Seu Miguel lhe mostrou como lavar os legumes, como cortá-los. Não com faca, isso era perigoso, mas com as mãos, desfiando alfaces, separando brócolis. Dudu fez isso devagar, com concentração absoluta, como se cada folha de alface fosse uma obra de arte. Quando terminou, seu Miguel o olhou diferente. Fez bem, garoto. Dudu brilhou. Obrigado, seu Miguel. Posso ajudar amanhã também? Seu Miguel assentiu. Claro que sim. E assim, dia após dia, Dudu foi conquistando cada pessoa naquela casa. Não com palavras complicadas, não com esforços extraordinários, só sendo ele mesmo, amável, trabalhador, presente. Mas havia alguém que observava tudo isso com uma mistura de assombro e dor. Dr. Ricardo. Porque cada vez que via Dudu sorrir, via Sebastião. Cada vez que Dudu cantava enquanto trabalhava, doutor. Ricardo lembrava das manhãs em que Sebastião cantava músicas inventadas enquanto tomava café da manhã. Cada vez que Dudu perguntava como ajudar, Dr. Ricardo lembrava como Sebastião sempre queria ser útil, mesmo que não soubesse exatamente como. E uma noite, 2 semanas depois que Dudu começara oficialmente, Dr. Ricardo se quebrou. Estava em sua biblioteca, sozinho, olhando uma foto de Sebastião que guardava na gaveta de sua escrivaninha. Uma foto do dia de seu aniversário de 10 anos. Sebastião com um chapéu de festa, assoprando uma vela, sorrindo. Dr. Ricardo chorou. Pela primeira vez em 3 anos, chorou de verdade, não de tristeza pura, de algo mais complexo. Tristeza misturada com gratidão, dor misturada com esperança. Porque Dudu não era Sebastião, nunca seria. Mas sua presença estava sarando algo que Dr. Ricardo pensava que nunca sararia. E foi naquele momento que entendeu algo. Sebastião não havia morrido à toa. Havia vivido para ensinar a Dr. Ricardo o que realmente importava. E agora, Dudu estava lhe recordando essa lição, que as pessoas não valem pelo que produzem, valem por quem são. No dia seguinte, Dr. Ricardo fez algo que não fazia há anos. Desceu à cozinha na hora do café da manhã do pessoal, 7 da manhã. Todos estavam ali. Ana, Dudu, seu Miguel, Tomás, Dona Rosa. Ela se sentou e tomou café da manhã com eles. Conversaram sobre coisas simples, o clima, as plantas do jardim, a receita do feijão tropeiro do seu Miguel. Dudu contou uma piada sem graça. Todos riram mesmo assim. E Dr. Ricardo percebeu uma coisa. Naquela mesa, naquela cozinha, havia mais vida do que nos últimos 3 anos de jantares solitários na sala de jantar principal. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que Dudu se frustrava, quando não entendia uma instrução, quando esquecia alguma coisa, quando as coisas não saíam perfeitas. Um dia, tentou ajudar Dona Rosa a limpar um espelho grande da sala de estar, mas usou muito limpador. O espelho ficou cheio de marcas brancas. Dudu sentou no chão e chorou. Ana correu para consolá-lo. Não tem problema, Dudu. Podemos limpar de novo. Mas eu queria fazer direito, soluçou Dudu. Como você, como seu Miguel, como todo mundo. Dr. Ricardo estava ali, viu tudo, se aproximou, sentou no chão ao lado de Dudu. Dudu, sabe quantas vezes eu erro no meu trabalho? Perguntou o Dr. Ricardo. Dudu levantou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas. O senhor erra? O tempo todo, respondeu o Dr. Ricardo. Semana passada, tomei uma decisão que custou à minha empresa uns 200 mil. Errei feio. Mas sabe o que eu fiz depois? O quê? Eu consertei, aprendi e segui em frente. É isso que as pessoas que valem a pena fazem. Não desistem. Tentam de novo. Dudu assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Me ensina a limpar o espelho direito? Dr. Ricardo sorriu. Claro que sim. E por 15 minutos, um dono de rede de hotéis milionário e um jovem com síndrome de Down limparam um espelho juntos.
Quando terminaram, o espelho brilhava, mas algo mais brilhava também: o sorriso de Dudu. E foi logo depois desse momento, quando o Dr. Ricardo voltava para sua biblioteca, que Dona Rosa se aproximou, tímida. Seu Ricardo, posso te falar uma coisa? Claro, Dona Rosa. É que eu tenho um primo com paralisia cerebral. Mora com a minha tia. Ela já é de idade. Não consegue cuidar direito. E eu nunca pensei que poderia trazer ele para cá. Mas se o senhor disse que... Dr. Ricardo a interrompeu com um sorriso. Quantos anos tem seu primo? 19. Precisa de supervisão constante? Não, só de companhia e alguma coisa para fazer. Dr. Ricardo assentiu. Traga ele amanhã. Vamos encontrar algo para ele fazer, algo que ele goste. Dona Rosa quase chorou. Obrigada, seu Ricardo, obrigada. E foi aí que Dr. Ricardo entendeu que o que havia começado como um ato de justiça para Ana e Dudu estava se tornando algo muito maior, um movimento, porque 3 dias depois, Tomás perguntou se podia trazer a sobrinha, 8 anos, autismo não verbal. A irmã trabalhava em 2 empregos e a menina passava horas sozinha com a televisão ligada. E seu Miguel perguntou se podia trazer a sogra, 74 anos, demência precoce, precisava de companhia, alguém que vigiasse enquanto ele trabalhava. Dr. Ricardo disse sim para todos. E de repente, a mansão Albuquerque deixou de ser só uma mansão vazia, se tornou algo mais, um refúgio, uma família, um lugar onde as pessoas vulneráveis não eram escondidas, eram vistas. Mas houve alguém mais que estava vendo tudo isso. Alguém que Dr. Ricardo não esperava. Dona Célia. Desde que foi demitida, Dona Célia estava desempregada. Nenhuma família dos Jardins queria contratá-la. Corria a boca pequena. Dona Célia foi demitida da mansão Albuquerque. Dizem que foi cruel com uma empregada. Ninguém queria arriscar. Durante 4 semanas, Dona Célia procurou trabalho. Nada. Queimou suas economias. Teve que se mudar para um apartamento mais barato. Deixou de pagar a academia. Sua vida de controle perfeito desmoronou. E uma tarde, desesperada, fez algo que nunca pensou que faria. Bateu na porta da mansão Albuquerque. Dr. Ricardo abriu, a viu e soube exatamente por que ela estava ali. Dona Célia não o encarou. Seu Ricardo, eu vim para... Não precisa explicar, disse Dr. Ricardo. Sei por que está aqui. Dona Célia engoliu em seco. Não espero que me dê o emprego de volta. Só quero pedir desculpas para o senhor, para Ana, para Dudu. O que eu fiz foi imperdoável. Dr. Ricardo a olhou por um longo tempo, processando. Você aprendeu alguma coisa, Dona Célia? Ela assentiu, com a voz embargada. Aprendi que regras sem coração são crueldade. Aprendi que controle não é o mesmo que liderança. Aprendi que as pessoas valem mais que os protocolos. Dr. Ricardo assentiu. Bom, isso é um começo. Dona Célia levantou o rosto. Surpresa. Não vou te dar seu emprego de volta, esclareceu Dr. Ricardo. Mas vou te dar uma oportunidade. Tenho um projeto novo, um programa piloto em um dos meus hotéis. Preciso de alguém que capacite o pessoal sobre inclusão, sobre empatia, sobre como trabalhar com funcionários que tragam familiares vulneráveis. Dona Célia piscou. Eu? Sim, você, porque ninguém entende melhor a dor da falta de empatia do que alguém que a causou e perdeu tudo por isso. Dona Célia chorou. Não lágrimas manipuladoras, lágrimas reais, de vergonha, de gratidão, de redenção inesperada. Não vou te decepcionar, sussurrou. Espero que não, respondeu Dr. Ricardo, porque desta vez não haverá segunda chance. E assim, até a antagonista desta história encontrou um caminho para seguir em frente. O que você faria no lugar de Dr. Ricardo? Teria perdoado alguém que humilhou uma pessoa vulnerável? Não minta.
pense de verdade, porque o perdão não é fraqueza, é a força mais grande que existe. Mas voltemos a Ana, porque havia algo que ela estava guardando, algo que ninguém sabia, nem mesmo o Dr. Ricardo, um caderno. Durante os 23 dias em que Dudu ficou escondido, Ana havia documentado tudo, cada dia, cada momento, cada medo, cada pequena vitória. Era um caderno azul escuro, de 120 páginas, com letra pequena e apertada, como se Ana quisesse capturar cada detalhe antes que escapasse. A primeira entrada dizia: Dia 1, 23 de abril. Hoje quebrei a regra mais importante. Trouxe Dudu comigo. Estou apavorada, mas mais apavorada estou de deixá-lo sozinho. Se nos descobrirem, perdemos tudo. Mas se algo acontecer com ele porque eu deixei sozinho, me perco de mim mesma. A entrada do dia 5 dizia: Dudu dobrou as toalhas enquanto eu estava lá em cima. Quase desmaiei, mas ninguém notou. Talvez a gente consiga. A entrada do dia 14 dizia: Dudu organizou a despensa. Tudo perfeito. Como se tivesse trabalhado aqui a vida toda. Às vezes esqueço que o mundo o vê diferente. Para mim, ele sempre foi perfeito. E a última entrada, dia 23, 15 de maio. Nos descobriram. Dona Célia gritou coisas horríveis. Estou demitida. Mas então aconteceu algo que não entendo. Dr. Ricardo defendeu Dudu. Nos defendeu. Disse que podemos ficar, nós dois. Não sei se estou sonhando, mas se estiver, não quero acordar. Ana nunca planejou mostrar esse caderno para ninguém. Era seu refúgio privado. A maneira como ela processava o medo e a esperança. Mas, uma tarde, enquanto limpava a biblioteca, o caderno escorregou da sua bolsa. Dr. Ricardo viu, pegou o caderno, ia devolver sem perguntar. Mas então, viu as primeiras palavras na capa, escritas com caneta preta: 23 dias de medo, 23 dias de amor, 23 dias de Dudu. Dr. Ricardo olhou para Ana. Posso? Ana hesitou. Depois, assentiu. Dr. Ricardo leu. Cada página, cada palavra, cada entrada. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Outra vez. Ana, isso é incrível. Ana corou. É só um caderno. Não, negou o Dr. Ricardo. Isso é um testemunho. Isso é a prova de que o amor faz o impossível. E preciso que mais pessoas vejam isso. Ana franziu a testa. O que quer dizer? Dr. Ricardo sorriu. Vou publicar, com sua permissão, não completo, mas fragmentos, no manual de políticas de inclusão da minha empresa, para que cada gerente e cada funcionário entenda por que essas políticas importam, para que vejam que, por trás de cada regra, há pessoas reais, com medos reais e amor real. Ana não sabia o que dizer. Você usaria seu nome real? Perguntou o Dr. Ricardo. Ana pensou. Depois, assentiu. Sim, quero que as pessoas saibam que isso aconteceu, que Dudu é real, que as pessoas como ele merecem ser vistas. Dr. Ricardo estendeu a mão. Trato feito. Ana apertou a mão dele. E assim, um caderno escrito no medo se converteu em uma ferramenta de esperança. Mas havia uma coisa a mais, algo que nem Dr. Ricardo, nem Ana sabiam. Tomás, o jardineiro, tinha gravado um vídeo. No dia 20, quando Dudu ajudou a limpar as janelas, Tomás o tinha visto do jardim e, sem que ninguém soubesse, tinha sacado o celular e gravado 34 segundos. No vídeo, via-se Dudu limpando uma janela, devagar, com cuidado, cantando em voz baixa, sorrindo, mesmo que ninguém estivesse vendo. Tomás nunca soube o que fazer com aquele vídeo, mas quando viu tudo o que aconteceu depois, quando viu o Dr. Ricardo defender Dudu, quando viu a transformação da mansão Albuquerque, soube que aquele vídeo significava algo. Mostrou o vídeo para Dr. Ricardo uma tarde. Senhor, gravei isso antes de o senhor saber que Dudu estava aqui. Pensei que devia ver.
Dr. Ricardo viu o vídeo e se quebrou pela terceira vez. Porque naqueles 34 segundos, viu tudo o que Ana havia descrito em seu caderno, viu o amor, viu a dedicação, viu a pureza de alguém que ajudava, sem esperar nada em troca. Posso ficar com isso? Perguntou o Dr. Ricardo. Tomás assentiu. É seu. Dr. Ricardo guardou esse vídeo e cada vez que duvidava, cada vez que pensava que, talvez, tivesse tomado a decisão errada, via o vídeo e recordava por que fez aquilo. Porque em um mundo obcecado com a produtividade, com as regras, com o controle, Dudu era um recordatório de algo mais simples e mais profundo, que o valor de uma pessoa não se mede pelo que faz, se mede por quem é. E Dudu era alguém que valia tudo. 3 meses depois do dia em que tudo mudou, Dr. Ricardo Albuquerque fez algo que nunca pensou que faria. Convocou uma junta extraordinária com os gerentes dos seus 120 hotéis. Não uma videochamada, não um memorando corporativo, uma junta presencial, no hotel maior da rede. São Paulo, salão principal, 200 pessoas. Os gerentes chegaram confusos. Pensavam que haveria cortes, reestruturação, algo ruim. Mas quando entraram no salão, viram algo completamente diferente. No palco, havia uma tela gigante e nessa tela, uma apresentação com um título que ninguém esperava. Programa Dignidade Familiar, Política Corporativa 2025, Inclusão sem exceções. Dr. Ricardo subiu ao palco, sem notas, sem teleprompter, só ele e sua história. Há 3 meses, começou. Demiti minha governanta-chefe, Dona Célia, uma mulher que trabalhou para mim 7 anos. Demiti porque humilhou uma empregada por trazer seu irmão com síndrome de Down para trabalhar. E sim, a empregada quebrou as regras, mas as regras estavam erradas. O salão ficou em silêncio. Dr. Ricardo continuou. Hoje quero apresentar a vocês 2 pessoas que mudaram minha vida e vão mudar essa empresa. E as luzes do salão se atenuaram. Um foco iluminou o lado esquerdo do palco. Ana e Dudu entraram, nervosos. Dudu agarrava a mão de Ana. O salão não sabia como reagir. Alguns aplausos tímidos, confusão. Dr. Ricardo caminhou até eles, deu a mão para cada um e começou a contar a história. Não a versão corporativa, a versão real. Os 23 dias, o medo, a humilhação, o caderno, o vídeo de 34 segundos. Tudo. Quando terminou, metade do salão estava chorando. E então Dr. Ricardo disse algo que ninguém esperava. A partir de hoje, todos os nossos hotéis implementarão o programa Dignidade Familiar. Se algum empregado, não importa seu nível, precisa trazer um familiar com deficiência, doença crônica ou situação vulnerável, pode fazê-lo com 3 condições. Primeira, comunicar ao gerente com 48 horas de antecedência. Segunda, a pessoa vulnerável deve ter supervisão adequada. Terceira, deve haver um plano de atividades que beneficie tanto a pessoa quanto o hotel. Um gerente levantou a mão. Senhor Albuquerque, e se isso afetar a produtividade? Dr. Ricardo olhou para ele. Direto. Essa é exatamente a pergunta errada. A pergunta certa é: e se não fazer isso está destruindo vidas? O gerente baixou a vista. Dr. Ricardo continuou. Nos últimos 3 meses, na minha mansão Albuquerque, tivemos Dudu, o primo de Rosa com paralisia cerebral, a sobrinha de Tomás com autismo, a sogra de Dom Miguel com demência. Sabem o que aconteceu? Silêncio. A produtividade não baixou, subiu. Porque quando sua equipe sabe que você se importa com eles como pessoas, não só como empregados, dão tudo e mais. Alguns gerentes assentiram, outros seguiam céticos. Dr. Ricardo projetou um vídeo na tela. Era o vídeo que Tomás havia gravado. 34 segundos de Dudu limpando uma janela, cantando, sorrindo,
sozinho. Quando o vídeo terminou, Dr. Ricardo disse: "Este jovem tem síndrome de Down, coeficiente intelectual de 68. O mundo diz para ele que vale menos, mas em 3 meses me ensinou mais sobre liderança que todos os livros de negócios que já li." Dudu levantou a vista. Surpreso, Dr. Ricardo sorriu para ele. E então Dr. Ricardo mostrou algo mais. Fragmentos do caderno de Ana, projetados na tela. As entradas mais dolorosas, as mais esperançosas. Dia 1, estou apavorada. Dia 5, talvez possamos conseguir. Dia 23, nos defendeu. Quando terminou, não havia um só olho seco naquele salão. Dr. Ricardo encerrou com isto: "Este programa não é caridade, é estratégia. Porque as empresas que cuidam da sua gente não só retêm talento, multiplicam. E hoje, todos vocês vão ser parte dessa mudança." A junta terminou, mas algo tinha mudado. Alguns gerentes se aproximaram de Ana e Dudu, fizeram perguntas, agradeceram. Um deles, um gerente de Belo Horizonte, disse ao Dr. Ricardo: "Doutor, eu tenho uma filha, 12 anos, distrofia muscular. Minha esposa largou o emprego para cuidar dela. A gente está numa luta danada. Será que eu posso mesmo?" Dr. Ricardo o interrompeu com um abraço apertado. "Sim, você pode e vai conseguir. Se nesse momento você não sentiu um aperto no peito, um nó na garganta, então não está prestando atenção. Porque isso não é só uma história, é uma revolução silenciosa. E está acontecendo agora. 2 semanas depois do primeiro hotel em Minas Gerais, o programa se expandiu para o Rio de Janeiro. Depois, São Paulo, Salvador, Porto Alegre. Em 6 meses, 47 dos 120 hotéis tinham implementado o programa completo. E os resultados foram incríveis. 89 famílias levavam seus entes queridos para o trabalho. Um garoto com autismo, uma mãe com Alzheimer, um marido com esclerose múltipla, uma filha com síndrome de Down, um irmão com paralisia cerebral. A rotatividade de funcionários caiu 34%, porque as pessoas não tinham mais que escolher entre trabalho e família. A produtividade subiu 12%, porque funcionários sem ansiedade trabalham melhor. E algo que ninguém mediu, mas todos sentiram: a felicidade aumentou. Mas teve alguém mais que notou tudo isso. Alguém que estava observando de fora. Uma jornalista chamada Fernanda Costa. Fernanda trabalhava para um dos maiores jornais do Brasil. Investigadora, cética por natureza, não acreditava em histórias corporativas bonitinhas, mas tinha ouvido boatos sobre o Dr. Ricardo Albuquerque e seu programa estranho. Decidiu investigar, ligou para o Dr. Ricardo, pediu uma entrevista. Dr. Ricardo aceitou. Fernanda chegou à mansão Albuquerque numa terça-feira à tarde. Esperava encontrar uma operação de relações públicas, algo falso, encenado. Mas o que encontrou foi completamente diferente. Dudu abriu a porta, sorriso gigante. "Oi, sou o Dudu. Você veio ver o Dr. Ricardo?" Fernanda piscou. "É, sim. Entra. Hoje eu fiz pão de queijo com o seu Zé. Quer provar?" E antes que a entrevista começasse, Fernanda estava na cozinha, comendo pão de queijo feito por um jovem com Down, ouvindo seu Zé explicar como Dudu tinha aprendido a amassar, vendo Ana trabalhar sem drama, sem câmeras, sem ato. Quando finalmente sentou com o Dr. Ricardo, Fernanda já sabia que essa não era uma história corporativa. Era algo real. A entrevista durou 2 horas. Dr. Ricardo contou tudo. O caderno, o vídeo de 34 segundos, os 23 dias, a humilhação, a decisão. Fernanda fez perguntas difíceis, procurou brechas, não encontrou nenhuma. No final, perguntou: "Por quê? O que o senhor ganha com tudo isso?" Dr. Ricardo a olhou, direto. "Eu ganho dormir em paz. Eu ganho ver meu filho em cada pessoa que ajudamos. Eu ganho saber que quando eu morrer,
Deixei algo que importa mais que dinheiro. Fernanda escreveu o artigo. Foi publicado 2 semanas depois. Primeira página. 4 páginas completas. Fotos de Dudu trabalhando, de Ana limpando, do caderno. Título: O milionário que aprendeu humanidade com uma faxineira e seu irmão com síndrome de Down. O artigo viralizou, não só em redes sociais, em meios sérios, televisão, rádio, revistas internacionais. Dr. Ricardo recebeu centenas de ligações. Outras empresas queriam implementar o programa. Organizações pediam assessoria. Famílias buscavam esperança. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O governo se envolveu. Uma deputada chamada Camila Oliveira leu o artigo. Tinha um filho com autismo. Entendia a luta. Propôs uma lei de inclusão familiar em espaços de trabalho, baseada diretamente no programa do Dr. Ricardo. A lei demorou 8 meses para ser aprovada, mas quando foi, mudou o Brasil. Agora, qualquer empresa com mais de 50 funcionários devia oferecer opções de inclusão familiar. Não era obrigatório participar, mas era obrigatório que a opção existisse. Dr. Ricardo foi convidado ao Congresso quando a lei foi assinada. Levou Ana e Dudu. Quando anunciaram os nomes, Dudu caminhou à frente e, quando lhe deram o microfone, disse algo que o Congresso inteiro lembraria para sempre. Meu nome é Dudu Silva, tenho síndrome de Down e quero dizer que eu não sou diferente ruim, eu sou diferente bom. E todos nós merecemos trabalhar, todos nós merecemos ser vistos. Obrigado. O Congresso se levantou, aplausos que duraram 4 minutos. Ana chorava, Dr. Ricardo chorava, Dudu sorria, porque finalmente, depois de 24 anos sendo invisível para o mundo, Dudu Silva era visto, mas teve algo mais. Algo que Dudu fez durante todos esses meses, algo que ninguém pediu: desenhar. Dudu amava desenhar desde criança, mas nos últimos 6 meses mudou seu foco. Parou de desenhar coisas imaginárias e começou a desenhar o que via todos os dias: o jardim da mansão Albuquerque, as orquídeas que o seu Zé lhe ensinou a cuidar, o espelho que limpou com o Dr. Ricardo, a cozinha onde Dona Célia lhe ensinou a cozinhar, Ana trabalhando, Dr. Ricardo lendo. Em 6 meses, Dudu criou 47 desenhos. Ana os guardava em uma pasta. Achava que eram privados, uma lembrança. Mas Dr. Ricardo teve outra ideia. Uma tarde, pediu a pasta. Levou a um amigo, curador de arte, designer. Mostrou os desenhos sem contexto. O curador os olhou, um por um, devagar. Quando terminou, disse: "Isso aqui é bom. Não bom para síndrome de Down. Bom, ponto." Eu exporia sem pensar 2 vezes. Dr. Ricardo sorriu. E assim, 2 meses depois, em uma galeria pequena na Vila Madalena, foi inaugurada a primeira exposição de Dudu Silva, título 47 Dias de Gratidão, não 23. Porque os primeiros 23 foram de medo, mas os 47 que vieram depois foram de algo mais bonito: gratidão, pertencimento, amor. A inauguração foi numa quinta-feira à noite. Dr. Ricardo convidou todos: Ana, Dona Célia, seu Zé, Roseli, os gerentes, Fernanda Costa e Dona Célia. Quando Dona Célia chegou, viu Dudu rodeado de pessoas, admirando sua arte, tratando-o como artista, não como síndrome. Dona Célia se aproximou timidamente. "Dudu, posso falar com você?" Dudu a olhou, a reconheceu e, em vez de raiva, sorriu. "Oi, Dona Célia, gostou dos meus desenhos?" Dona Célia não conseguiu falar por 3 segundos. Depois, voz embargada: "São lindos. Você é lindo. E eu sinto muito." Dudu não entendia completamente, mas entendia desculpas. Estendeu a mão. Tudo
Todo mundo erra. O doutor Ricardo me ensinou isso. Dona Célia apertou sua mão e chorou. Naquela noite, foram vendidos 12 desenhos. Preços de 8 mil a 15 mil. Total, 127 mil. Doutor Ricardo deu todo o dinheiro a Dudu, menos os 30% do curador. Dudu recebeu 88.900, a maior quantia que tinha visto na vida. Ana quase desmaiou. Dudu não entendia os números exatos, mas entendia algo mais importante. Seu trabalho valia. Doutor Ricardo perguntou: Dudu, o que você quer fazer com esse dinheiro? Dudu pensou um tempão. Depois disse: eu quero ajudar. Foi assim que você ajudou. Quero que outros como eu possam trabalhar também. E assim nasceu a Fundação Dudu Silva, financiada inicialmente com um salário mínimo da venda da arte, focada em capacitação laboral para pessoas com síndrome de Down. Primeiro ano, 23 pessoas capacitadas, o mesmo número de dias que Dudu esteve escondido. Segundo ano, 47 pessoas. O número de desenhos. Terceiro ano, 120 pessoas. O número de hotéis do Dr. Ricardo. E cada graduado recebia algo especial, um certificado e uma cópia emoldurada do desenho favorito de Dudu, o do jardim com buganvílias, porque esse jardim representava algo, um lugar onde alguém vulnerável foi visto, cuidado, valorado. Isso é o que a Fundação prometia, ser esse jardim para outros. 3 anos depois daquela quinta-feira, 15 de maio, Ana, Dudu e Doutor Ricardo se sentaram no jardim da mansão Albuquerque. Era um domingo à tarde. O sol caía suave entre as buganvílias. Tomás regava as plantas. Seu Miguel preparava café na cozinha. Rosa limpava, cantando. E pela primeira vez, em muito tempo, os três simplesmente existiram, sem pressa, sem medo, sem necessidade de se esconder. Senhor Dr. Ricardo, disse Dudu, posso perguntar uma coisa? Claro, Dudu. Por que nos ajudou quando a dona Célia ia nos mandar embora? Por quê? Dr. Ricardo olhou para Dudu, depois para Ana, depois para o jardim, porque tive um filho que se parecia com você e quando morreu, pensei que nunca mais voltaria a sentir o que sentia quando estava com ele. Mas então te conheci e me recordou algo que havia esquecido. O quê? Perguntou Dudu. Que o amor não se perde quando alguém se vai, só muda de forma e às vezes, se tiver sorte, regressa na pessoa que menos se espera. Dudu sorriu. Como seu filho, Sebastião? Como meu filho Sebastião? Confirmou o Dr. Ricardo. Exatamente. Ana limpou uma lágrima. Obrigada, senhor, por tudo. Dr. Ricardo negou com a cabeça. Não, graças a vocês. Vocês me salvaram, não ao contrário. E nesse momento, nesse jardim, 3 pessoas que o destino havia juntado da maneira mais improvável entenderam algo fundamental, que as histórias mais grandiosas não se escrevem em palácios ou empresas, se escrevem em cozinhas, em despensas, em jardins, em lugares onde pessoas comuns fazem coisas extraordinárias sem se dar conta. Dudu continuou trabalhando na mansão Albuquerque, não como empregado escondido, como parte da família. Ana foi promovida a coordenadora de pessoal de toda a rede hoteleira, salário de R$36 mil, responsável por implementar o programa Dignidade Familiar nos 120 hotéis. Dr. Ricardo reduziu seu horário de trabalho de 14 horas diárias para 8, contratou um co-CEO e dedicou o resto do seu tempo à fundação e a tomar café da manhã com Ana e Dudu. Cada manhã, Dona Célia se converteu na capacitadora principal do programa. Viajava por todo o Brasil, ensinando a gerentes sobre empatia, sobre inclusão, sobre como as regras, sem coração, são crueldade
E cada vez que dava uma capacitação, começava com a mesma frase: eu fui a vilã desta história, mas me deram uma segunda oportunidade. E hoje estou aqui para assegurar-me de que ninguém mais cometa meu erro. A mansão Albuquerque se transformou. Já não era uma mansão vazia. Era um refúgio, uma família, um lugar onde 6 pessoas vulneráveis iam todos os dias, ajudavam, trabalhavam, pertenciam. E cada vez que alguém visitava e perguntava por que havia tanta gente diferente em uma casa tão elegante, Doutor Ricardo respondia o mesmo: porque a verdadeira elegância não está no mármore, está na humanidade. 5 anos depois, o programa Dignidade Familiar estava implementado em 800 empresas. No Brasil, 12.000 famílias participavam. 12.000 pessoas vulneráveis que já não tinham que se esconder. A Fundação Dudu Silva havia capacitado 450 pessoas com síndrome de Down. 340 delas trabalhavam com salários, com dignidade, com contratos reais. E Dudu, aos seus 29 anos, era algo que nunca pensou que seria. Um artista reconhecido, um ativista, um símbolo de que diferente. Não é menos, mas mais que tudo isso. Dudu era simplesmente Dudu. Alguém que dobrava toalhas perfeitamente, que regava buganvílias às quartas e sábados, que fazia pão doce com seu Miguel, que desenhava jardins, que sorria quando ninguém o via. Alguém que havia passado 23 dias escondido em uma despensa e que agora era visto por todo um país. Esta história começou com uma injustiça, uma palavra cruel, uma humilhação, mas terminou com algo muito mais poderoso. Uma lei, uma fundação, um movimento, 12.000 vidas transformadas. E tudo porque 3 pessoas decidiram algo simples, mas revolucionário. Decidiram ver, mais além das regras, mais além das diferenças, mais além do medo. Ver um ser humano que merecia dignidade, que merecia trabalho, que merecia amor. E quando finalmente o viram, o mundo mudou. Não da noite para o dia, não com gritos ou violência, senão com algo muito mais silencioso e muito mais forte. Com um caderno, com 34 segundos de vídeo, com 47 desenhos, com toalhas dobradas em terços, com buganvílias regadas com amor, com pequenos atos que se converteram em grandes movimentos. Você tem 2 opções agora. Pode fechar esta história e esquecê-la, deixá-la no passado, como uma anedota bonita, ou pode fazer algo diferente. Pode olhar ao seu redor e perguntar-se: a quem não estou vendo? Quem está escondido em minha vida, esperando ser visto? Talvez seja um companheiro de trabalho, um vizinho, um familiar, alguém diferente, alguém vulnerável, alguém que o mundo diz que vale menos. E você pode decidir vê-lo, não com lástima, não com caridade, senão com o que Dudu sempre mereceu, com humanidade, com respeito, com a certeza absoluta de que sua vida importa, tanto como a sua, porque ao final isso é o que esta história realmente ensina, que não há pessoas especiais e pessoas comuns, só há pessoas que veem e pessoas que não. Qual vai ser você? Esta é a história de Ana Silva, que quebrou uma regra por amor, de Dudu Silva, que nunca deixou de sorrir, ainda que o mundo não o visse, e do Dr. Ricardo Albuquerque, que aprendeu que o melhor investimento que um milionário pode fazer não está na bolsa de valores, está em ver alguém que todos os demais ignoram e dizer: você importa, você vale, você merece estar aqui. 3 pessoas, 23 dias de medo, 47 dias de gratidão, 12.000 vidas transformadas. Uma lição simples: o amor sempre encontra a maneira, inclusive quando começa
escondido em uma despensa.